No dia 25 de março de 1971, na cidade de Roses, na província de Girona, na Espanha, o soldado Leandro estava de serviço na base aérea de Pení, quando de repente avistou um OVNI no céu. O objeto, rapidamente após ser visto por Leandro, lançou um brilho tão forte contra ele que o cegou. Leandro então gritou por socorro e os outros soldados foram ao seu encontro para ajudar o companheiro. Um destes soldados era Jesus Joffre, que posteriormente contaria todo o ocorrido para o ufólogo Antônio Ribeira. Segundo Jesus, Leandro estava agachado no chão, em estado de choque e com as mãos cobrindo os olhos. Não havia nem sinal do OVNI, mas os cães da base estavam todos agitados e latindo muito, o que era raro, pois os cães eram treinados e não costumavam agir daquela forma. De qualquer forma, antes de verificarem a área, os soldados trataram de acalmar Leandro, que quando tirou suas mãos do rosto, revelou olhos bastante vermelhos. Neste momento, os soldados avistaram um OVNI brilhante no céu que estava pairando logo acima da antena. Após alguns segundos naquela posição, o objeto disparou em altíssima velocidade e sumiu de vista. Jesus então decidiu ir verificar o que estava incomodando os cães e viu que o cachorro Narvik estava especialmente agitado e tentando sair do canil. Jesus então soltou o cão, que correu para um prédio de escritórios que ficava a 300 metros da posição deles. Quando os soldados chegaram até o encontro do cachorro, o viram de pé, latindo e rosnando muito em direção à escuridão. Os soldados tentavam identificar algo naquele ponto, até que de repente um brilho esverdeado surgiu e desapareceu repentinamente. Logo em seguida, um barulho alto de estalo pôde ser ouvido, e em seguida parecia que alguém estava se movendo entre os arbustos no meio da escuridão. Então houve um segundo som, desta vez um forte estrondo, e todos os soldados constataram que realmente havia uma figura de 2 metros de altura caminhando na direção deles. Jesus e os demais soldados ficaram muito assustados com o ser e demoraram alguns segundos para reagir. Quando finalmente todos conseguiram se recompor, eles gritaram ordens para que o ser parasse, mas ele simplesmente ignorou e continuou caminhando na direção dos soldados na mesma velocidade inicial. Os soldados, então sem opção, começaram a atirar. Mesmo assim, o ser não reagia. Era como se os tiros simplesmente não estivessem o atingindo. Quando a munição acabou, os soldados nada puderam fazer a não ser observar o ser, que agora em uma área um pouco mais iluminada, se mostrou como tendo uma aparência humana, magro, com longos cabelos compridos, vestindo um uniforme que cobria todo o corpo e um cinto com um símbolo que consistia em um triângulo invertido. O ser então mudou de direção e seguiu seu caminho para longe do grupo de soldados, caminhando calmamente. Ao mesmo tempo, um OVNI foi visto logo acima da base novamente e em seguida se afastou em altíssima velocidade. Depois do incidente, os soldados vasculharam toda a base atrás de mais seres ou naves estranhas invadindo a base, mas apenas encontraram uma cerca quebrada, onde eles deduziram que o ser provavelmente entrou. Depois disso, Leandro foi levado ao médico e seus olhos se recuperaram 100% sem sequelas, apesar de ter levado vários dias de tratamento médico para a irritação nos olhos. O cachorro Narvik ficou extremamente estressado durante todo o incidente e ficou um longo tempo sem beber água, mas também se recuperou 100% com o passar dos dias. Jesus e os demais soldados fizeram relatórios e apresentaram aos seus superiores, que não os levaram a sério, insinuando inclusive que eles estavam bêbados e inventando histórias. Suas carreiras militares só não foram mais prejudicadas, porque 2 dias depois, no dia 27 de março, um outro OVNI surgiu na base. Desta vez, ele parecia menor e mais distante, mas ainda assim completamente visível no céu. E nesse dia, os oficiais estavam na base de prontidão e viram o fenômeno com seus próprios olhos, o que deu um pouco mais de credibilidade ao relato de Jesus e seus companheiros. Alguns dias depois, no dia 29 de março, novamente outro OVNI surgiu no céu sobrevoando a base aérea de Pení.
Nesse dia, os caças foram enviados para interceptar o objeto, mas o OVNI fugiu em altíssima velocidade, não dando a menor chance para os caças conseguirem se aproximar do alvo. Dias depois, segundo Jesus, alguns oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos visitaram a base, fizeram perguntas e orientaram todos os envolvidos a não falar nada sobre o incidente para ninguém. Eles também foram colocados de costas para uma parede branca, onde o sol brilhava intensamente, e usaram câmeras fotográficas que emitiam um flash muito forte, muito mais forte do que o convencional. Isso estranhou Jesus e os demais soldados, porque com todo o sol que refletia neles numa parede branca, o flash não era necessário, ainda mais um flash tão potente. O caso foi classificado como secreto pelos militares espanhóis e nenhum dos documentos relacionados àquele dia é acessível ao público, ficando assim apenas o relato de Jesus para contar a história. Neste caso, temos um incidente envolvendo um ser provavelmente alienígena do tipo nórdico. Esse tipo de extraterrestre, segundo a casuística ufológica, era bastante comum até o final da década de 80, quando o risco de um conflito nuclear era eminente na Guerra Fria. Estes seres sempre demonstraram preocupações quanto ao possível uso de armas nucleares em uma guerra, mas normalmente seus contatos eram pacíficos e possuíam bastante diálogo. São seres que normalmente não abduzem, mas sim convidam o humano a entrar na nave e falam bastante sobre si e sua civilização. Neste incidente em especial, o ser parecia estar interessado em algo que estava dentro da base, mas não há indicação de que esta base espanhola possuía armamento nuclear. É interessante também notar que o ser de alguma forma era imune aos disparos de arma de fogo feitos pelos soldados. Talvez o ser estava com algum tipo de traje que gerava algum tipo de campo de força e assim conseguindo sair completamente ileso dos ataques. Nota-se também que em nenhum momento os seres e sua nave atacaram os soldados, e aparentemente a luz forte que cegou momentaneamente um deles teve a intenção apenas de nocautear a testemunha, fazer com que ela não os perseguisse ou denunciasse sua presença ali. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.